atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 48 de 2025. Eu, André Reis, Maria Amélia, Valmir Lima e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com a sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Perseguidos, extraído do livro Religião dos Espíritos, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, no capítulo 8º, Lei do Progresso, item 2, Marcha do Progresso, questões 781 a 783. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A lição de número 26, intitulada Padecer. No nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, nós estamos utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo que trata da felicidade. O item é Felicidade Irritante. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. O editorial de hoje foi extraído do livro Religião dos Espíritos e tem por título Perseguidos. Batido no ideal de bem-fazer, desculpa e avança à frente. Açoitado no coração, enxuga as lágrimas e segue adiante. A indulgência é a vitória da vítima e o esquecimento de todo mal é a resposta do justo. Acúlios despontam no corpo da haste verde, mas a rosa em silêncio floresce triunfante por cima deles, enviando perfume ao céu.
Sombras da noite envolvem a paisagem terrestre na escuridão do nadir. Todavia, o sol, sem palavras, expulsa as trevas, cada manhã, recuperando-a para a alegria da luz. Lembra-te dos perseguidos sem causa, que se refugiaram na paz da consciência em todas as épocas. Sócrates bebe a cicuta que lhe impõe a boca. Entretanto, ergue-se a culminância da filosofia. Estevão morre sob pedradas, abrindo caminho a 3 séculos de flagelação contra o cristianismo nascente. Contudo, faz-se o padrão do heroísmo e da resistência dos mártires que transformam o mundo. Gutenberg é processado como devedor relapso, mas cria a imprensa, desfazendo o nevoeiro medieval. Jean Hus é queimado vivo, mas imprime novos rumos à fé. Colombo expira abandonado numa enxerga, Valladolid. No entanto, levanta-se para sempre na memória da América. Galileu, preso e humilhado, desvenda ao homem nova contemplação do universo. Lutero, vilipendiado, ressuscita as letras do Evangelho. Giordano Bruno, atravessando o pavoroso suplício, traça mais altos rumos ao pensamento. Lincoln tomba assassinado, mas extingue o cativeiro no clima de sua pátria. Pasteur é ironizado pela maioria de seus contemporâneos. No entanto, renova os métodos da ciência e converte-se em benfeitor de todos os povos. E ainda ontem, Gandhi cai sob golpe homicida, mas consagra o princípio da não violência. Entre os perseguidores, contam-se os obsediados, os intemperantes, os depravados, os infelizes, os caluniadores, os calculistas e os criminosos, que descem pelas torrentes do remorso para a necessária refundição mental nos alambiques do tempo. Mas, entre os perseguidos sem razão, enumeram-se quase todos aqueles que lançam nova luz sobre as rotas da vida. É por isso que Jesus, o divino governador da terra, preferiu alinhar-se entre os escarnecidos e injuriados, aceitando a morte na cruz, de maneira a estender a glória do amor puro e a força do perdão, para que se aprimore a humanidade inteira. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Dando sequência ao nosso programa, vamos ao quadro que estudamos obras básicas da doutrina espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, já estamos na terceira parte do livro, que é composto de 4 partes. Essa terceira parte são as leis morais, o capítulo é o 8º, Lei de Progresso, item 2º, Marcha do Progresso. Kardec pergunta na questão 781, é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Maria Amélia. E os espíritos responderam assim: não, mas pode entravá-la algumas vezes. E é exatamente isso que acontece. A lei de progresso, ela é inexorável. Nós nascemos destinados a progredir.
Existem as revoluções morais, as revoluções sociais, que sempre acontecem para impulsionar esse progresso. O progresso intelectual, ele é bem mais fácil de acontecer. Mas mesmo assim, caminhando a passos largos, o progresso intelectual também enfrenta obstáculos. Haja vista o texto que acabamos de ver. Fala esse texto sobre várias personalidades importantes para o desenvolvimento intelectual do mundo ao longo dos séculos, mas que não foram compreendidos, que foram todos eles martirizados, mortos, zombados. Por exemplo, Sócrates, grande pensador, considerado até precursor da doutrina espírita, foi morto, porque falaram que as ideias dele não podiam ser ditas. E tantos outros. E o texto conclui dizendo: e Jesus também foi martirizado, mas tudo bem, fez o progresso da humanidade. Assim, são seres humanos que, de tempos em tempos, estão aí fazendo barbaridades em nome das suas próprias convicções. Mas o progresso nunca vai ser parado. Ele pode ser, como o texto muito bem diz aqui a resposta, ele pode ser entravado, pode ser paralisado por algum tempo, mas ele vai se renovar. O orgulho e a vaidade são os principais responsáveis por esse entrave do progresso, porque o progresso ele é feito individualmente. Cada um de nós, seres humanos, precisamos progredir, porque conforme nós progredimos individualmente, tudo ao nosso redor progride. Agora, se a gente vai progredir mais rápido ou mais lentamente, está nas mãos de cada um. Então, podemos sim, de repente, entravar, paralisar a marcha do progresso, mas jamais deter. O progresso vai acontecer, independente de que de tempos em tempos alguns tentam detê-lo. André. Muito obrigado, Maria Amélia. E esta questão 781 tem um desdobramento, a 781A. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Valmir. E assim responde os espíritos da codificação: pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que tentam deter. A Maria Amélia foi muito feliz, foi objetiva, já falou bem praticamente tudo que envolve essa questão, pois que ela é a 781 e desdobra-se a 781A. Mas, apenas a título de mais um pouco do comentário, mudando um pouco as palavras, né? Temos uma frase do espírito Joana de Ângeles que diz assim que o princípio central da lei de Deus é a evolução. Então esse é o princípio central, não há como deter, modificar, alterar esta lei eterna e imutável, assim como o próprio Deus o é. Então tudo está fadado à evolução, desde o mais ínfimo átomo até o mais elevado arcanjo, tudo está fadado a evoluir. A questão 540 do Livro dos Espíritos faz, de certa forma, uma síntese desse processo do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, tanto no sentido coletivo como no individual, o progresso é lei inexorável. Podemos retardá-la? Podemos também retardar a nossa marcha evolutiva? Sim. Para alguns espíritos, as eternidades são bem mais longas. Outros podem atingir esse processo evolutivo, progressivo, né, que corresponde à linha, à marcha, né, da evolução de cada indivíduo, tanto no que se refere ao espírito, tanto que se refere aos mundos, a tudo aquilo que foi criado por Deus. Então o homem, às vezes, pela sua inteligência, pode intervir e aí entravar num certo tempo.
mas isso tudo está sob o domínio de Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, entravar, sim. Agora, deter essa marcha para todo sempre, jamais. Não há como. No cerne de tudo já está, né, o contínuo evolutivo. Então, não há como deter. Né? Então, como bem aqui observa o Espírito, pode entravar algumas vezes. E aquele que assim procede para fazer esse processo de atraso, sofrerá duras penas, porque pensando em termos de progresso, em todos os sentidos que comporta, o que mais pesa para o homem é o sentido moral. Atrasar o progresso material talvez não tenha tanto reflexo, tanta influência, mas o moral, esse é grave. E todas as vezes que o homem interfere nos alcances do que toca a moral, né, envolvendo o sentimento e outras questões que dizem mais respeito a nosso cerne, ao nosso espírito, isso terá graves consequências. Porque, materialmente falando, os materiais podem ser alterados, mas depois se reconstrói. Dedica-se uns tempos lá e às vezes constrói até com melhores condições. Né? Pensemos, por exemplo, uma obra aí milenar, uma vez destruída, de repente, com os recursos de hoje, com a tecnologia de hoje, com o conhecimento de hoje, é perfeitamente concebível de construir, edificar, desenvolver, tanto na ciência, na arte, em tudo. O homem tem competência para isso. Mas o que mais pesa para o homem é o que diz respeito ao sentimento, à moral, à religiosidade e etc. Isto é grave. Então, as consequências disso, geralmente, são muito sérias e de tempos em tempos, por isso que temos que enfrentar abalos tão graves para fazer com que a humanidade esqueça um pouco a materialidade e pense mais no que é essencial, né, que é o espiritual. Muito bem, obrigado, Valmir. Vamos a uma breve pausa aqui no nosso programa para as inserções, né, da Web Rádio Verdade e Luz e já voltamos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Retornamos ao programa Verdade e Luz de número 48 de 2025. Estamos no quadro onde estudamos obras básicas da doutrina espírita, estamos estudando o Livro dos Espíritos e agora a questão 782. Kardec pergunta: não há homens que entravam o progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo, porque o veem segundo o seu ponto de vista e frequentemente onde ele não existe? Maria Amélia. E eles assim respondem: pequena pedra posta sob a roda de um grande carro sem impedi-lo de avançar. Olha que resposta, né? Parece uma coisa infantil, mas vamos refletir um pouco sobre isso. Para parar um carro, você precisaria de uma coisa muito grande.
E a segunda parte da pergunta, onde ele fala, veem de acordo com seu ponto de vista, frequentemente onde esse progresso não existe, é muito interessante. Eu me lembro que quando a televisão mostrou a chegada do homem à Lua, mas muita gente não acreditava. Falava que aquilo era alguma coisa montada, que era um filme, que era uma invenção, porque convinha não acreditar. Eles tinham muito medo dessa história do homem ter pisado na Lua. Então, pensando em progresso intelectual, sim, às vezes tem gente que acha que não é bom, não vamos mexer com isso, é melhor deixar como está. Pensa quando Pasteur descobriu os inventos da medicina, a penicilina, e começou a aplicar nas pessoas, eles tinham um medo terrível de tomar aquele remédio. E assim como tantas outras. Já pensou no avião? Acho que deve ter demorado bastante tempo para as pessoas, de um modo geral, terem coragem de entrar num avião e atravessar um oceano. Eu te confesso que a primeira vez que eu atravessei o oceano, eu fiquei um pouco apreensiva. E se esse trem cair aqui nessa água, acabou. Então, sim, pequenas coisinhas podem surgir para tentar impedir a marcha do progresso intelectual, principalmente pela ignorância, pelo não conhecimento das coisas. E o progresso moral, como bem disse o Valmir na questão anterior, o progresso moral, esse é o mais difícil, porque esses não são pequenas pedras, esses são grandes pedras no nosso caminho a serem vencidas. E nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos agir do jeito que a gente queira agir, adiantando ou atrasando a nossa evolução. Então, essa pergunta, eu acho, essa resposta, né, uma pequena pedra sobre a roda de um carro, é o que acontece conosco. São pequenas pedras que vão nos impedindo de progredir, assim como sempre aconteceu. Mas, já que nós temos as reencarnações, as várias oportunidades, porque se fosse numa existência só, pensa no selvagem, que lá no meio da floresta não conhece nada. Como é que ele vai acreditar? Na TV, no celular, na medicina, nas máquinas que fazem o raio-x, a ressonância? Ele não vai acreditar, ele vai achar que isso aí é coisa ruim. Mas conforme eles vão reencarnando, né, tendo oportunidade de evoluir, eles vão passando a conhecer tudo. E assim somos nós. Conforme vamos reencarnando, vamos conhecendo as diferentes verdades, o que é o certo, o que é o correto, e o progresso virá, sem pedras no caminho. André. Ok, obrigado, Maria Amélia. A questão seguinte é de 783. Kardec pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Valmir. Resposta dos espíritos da codificação: o progresso regular e lento, que resulta da força das circunstâncias. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Como bem observamos nas questões anteriores, o princípio central da lei de Deus é a evolução. E é lógico que quando nós, ainda seres incipientes, ainda atrasados, não tendo uma visão da nossa realidade, do nosso existir, não compreendendo a nossa natureza espiritual, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Então pode muitas vezes o homem, por força das circunstâncias, querer deter, de certa forma, num certo estado do existir, porque aquilo lhe compraz, aquilo lhe agrada. Porque ele não divisa futuro, ele não consegue dimensionar condições
superiores ao que ele está vivendo. Então, satisfeito com esta realidade, ele pode permanecer de um certo tempo estacionado, né? E se comprazendo, diríamos assim, perfeitamente com o estado em que ele se encontra. Mas, né, como o homem não tem, o ser, o espírito, não tem, às vezes, a dimensão da sua realidade, e o fanal, o objetivo divino, diante da sua criação, ele então precisa ser provocado. E aqui no caso, tanto no individual como no coletivo, de tempos em tempos, Deus tem que fazer essa provocação, né? Essa estimulação para que ele avance. Tira muitas vezes ele dessa zona de conforto e faz com que ele, de certa forma, saia da inércia, saia daquele estado, muitas vezes até vicioso, porque lhe apraz, lhe agrada, mas não lhe gera evolução. Então, às vezes, é preciso que ele sofra esses abalos. E esses abalos, às vezes, são representados de diversas maneiras. É um problema psicológico, uma doença psicológica, fisiológica, é um abalo financeiro, é uma perda do ente querido, é uma perda de um emprego. Enfim, há diversas circunstâncias que, de certa forma, são provocativas, né? Que tiram o indivíduo de uma zona de conforto. Né? É natural que todos nós, depois de alcançar certas condições, se pudéssemos, faríamos com que aquilo permanecesse naquele estado e não modificasse. Mas a impermanência das coisas não permite. Saúde passa, juventude passa, condições financeiras modificam-se, estados de felicidade, de paz, podem se modificar da noite para o dia, dependendo das circunstâncias da vida, das pessoas que nos rodeiam, enfim, né? Dentro do nosso quadro evolutivo, do estado em que nós nos encontramos, certo? Nós podemos dizer que paz só se for de um ser morto. E isso não é paz que se conquista para um espírito, porque a natureza morta, até aí, ela tem vida, ela é dinâmica, tudo está acontecendo. Então, nós, como espíritos criados por Deus, imortais, fadados à evolução, não temos como retardar essa marcha. E retardar essa marcha é enfraquecer-se. Parar numa dada posição é sofrer atraso evolutivo. E isso nos causa desconforto. E isso nos causa dificuldade. Nós vemos a dinâmica das descobertas, principalmente hoje, das questões que envolvem a tecnologia. Quantas pessoas, né, têm uma dificuldade enorme de lidar com tecnologia, muito grande. E não vou falar aqui que são pessoas, às vezes, idosas. Não, tem pessoas bem mais jovens, que mal conseguem, às vezes, acessar satisfatoriamente uma internet, um aplicativo de um banco, ou qualquer coisa dessa natureza. Então, não tem como, serão atropelados pela força do progresso, como na observação ali, né? É como uma pequena pedra colocada diante da roda de uma locomotiva. Não terá efeito nenhum. Apenas para efeito de elucidação, vamos ler a notinha de Kardec? Pode ser. Né? Pode ser? Então, sendo, né, um comentário de Kardec, sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ele as derruba, com todos os que as querem manter, e assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais
como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentânea que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência que do mal fazem surgir o bem e são, então, as tempestades e os furacões que saneiam a atmosfera depois de haverem revolvido. André. Muito obrigado, Maria Amélia. Obrigado, Valmir. Encerramos aqui esse quadro dos nossos comentários sobre obras básicas da doutrina espírita. Vamos na sequência do nosso programa. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora ao nosso quadro Momento Evangélico, onde estamos utilizando o livro Caminho, Verdade e Vida, na lição, livro esse ditado pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, o capítulo de 26, que tem por título Padecer. Emmanuel vai se basear no Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, o que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras, por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. O Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Bem, é mais uma bela página de Emmanuel, né? Que nós gostaríamos que a Maria Amélia tecesse alguns comentários além do que nós já ouvimos de Emmanuel. Maria Amélia. Gente, eu li ontem um texto no livro Vivendo com Jesus, do Divaldo Franco, pela Amélia Rodrigues, quando Jesus saiu a começar a sua missão e a recrutar os apóstolos. E aí quando ele fala, né, que uma das maiores preocupações do Cristo foi tirar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. E é isso que até hoje
eu acho que ele está tentando fazer, né? É fazer com que nós percamos o medo de realmente seguir o Evangelho. Porque ele pergunta, o que significa padecer? Padecer é sofrer, né? De modo geral. Está padecendo de uma doença, de um problema, está sofrendo muito. Mas olha o que ele diz, que esse sofrimento, na maioria das vezes, é por uma coisa insignificante, como uma criança que perdeu um brinquedo. Gente, quantas vezes a gente fica sofrendo dias porque queria comprar alguma coisa e não deu conta, porque perdeu um objeto, porque alguém falou algo que você não gostou. E se a gente pretende cooperar no Evangelho, como o Emmanuel coloca aqui, nós vamos ter que nos incorporar na caravana, no grupo de Jesus. E esse grupo continua sendo, como há 2000 anos, difícil. Não é fácil. Não é nada fácil você caminhar ao encontro de Jesus realmente, deixando de lado todas as vaidades, o orgulho, a nossa prepotência, a nossa mania de achar que somos melhores que os outros. Se a gente realmente começar a participar desse serviço do Cristo, né, nos despojar da matéria para ficar mais preocupado com o espiritual, a gente vai parar de sofrer. Porque olha o que ele fala, Deus é pai. Pai não quer que o filho sofre. Então, tudo que a gente tiver que passar, que a gente tiver que atravessar, todos os nossos problemas, são para a gente crescer. Quando a gente castiga uma criança, né, chama atenção, fala, hoje está sem celular, 2 horas sem ver televisão, não vai andar de bicicleta. Dói, né? Às vezes a gente fica pensando, por que eu falei isso, por que eu fiz isso? É assim que Deus age com a gente. Agora você vai ficar doentinho na cama, quebrar o pé, ficar de repouso, você precisa refletir. Agora, você vai, seu melhor amigo, seu companheiro, seu irmão, vão desencarnar, porque você tem que entender que ele não é seu, né? Ele estava com você e vai retornar para o Pai. Então, assim, quando nós nos dispusermos a realmente seguir o Evangelho, não haverá padecimento. Eu acho que é isso que ele coloca. Nada temas das coisas que hás de padecer. Não precisa ter medo. Padeça com fé, com coragem, com resignação, porque a recompensa vem. É isso Maria aí Amélia, que eu penso. porque Jesus também falou, no mundo tereis aflição. Então nós vamos, pela nossa imperfeição, entender que nós sofremos, né? Vão acontecer percalços diversos, mas ele ainda falou, tenham bom ânimo, né? Prestem atenção, eu venci o mundo, né? Então ele já deu esse exemplo, ele já mostrou justamente este caminho, né? Mas a gente gostaria de passar por aqui, né? Como diz, em brancas nuvens, sem nenhum probleminha. Incólume, sem nada, né? Mas não é assim, paciência. Vamos seguir. É verdade. Obrigado, Maria Amélia, pelas suas colocações. Vamos dar prosseguimento ao nosso programa. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo.
E agora, no nosso programa Verdade e Luz, de número 48 de 2025, vamos ao nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Estamos utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saigusa. Hoje, o capítulo é Felicidade, no item Felicidade Irritante. É feita a seguinte pergunta a Divaldo: por que as pessoas chegam a ficar irritadas com a felicidade e alegria dos outros? E Divaldo Franco responde: porque temos a tendência de invejar. E toda vez que alguém se apresenta melhor, preferimos combatê-la a seguir. É natural que o indivíduo de semblante suave, que sorri, goze de mais saúde. Experiências feitas na Universidade de Califórnia, em Los Angeles, demonstraram que quem sorri produz uma substância na saliva que faz parte da digestão. O indivíduo carrancudo guarda muito mais sentimentos negativos, mágoas, ressentimentos, iras, o que proporciona a geração de substâncias prejudiciais à saúde. Então, rir, manter um semblante suave de alegria é uma forma de felicidade. O que importa que os outros se coloquem no sentido oposto? Mantenhamos a nossa alegria interior e não aceitemos o lixo da revolta alheia, produzindo imunoglobulina. Muito bem, mais uma resposta aqui de Divaldo Franco. Nós gostaríamos que você fizesse alguns comentários, Valmir, sobre esta questão e essa resposta, a questão da irritabilidade com a felicidade alheia. Olha, pelo olhar material, se fizermos então a dissecação, né, detalhando cada produto químico da nossa natureza, aí vamos encontrar aí inúmeras substâncias como azoto, carbono, oxigênio, hidrogênio, cálcio, ferro, zinco e etc. E no que toca às substâncias que são produzidas pelas suprarrenais e outros órgãos nossos, nós vamos encontrar adrenalina, endorfina e etc. Pelo olhar químico, físico, científico, o homem é então amontoado de célula e dependendo do tipo de substância abundante ou não, ele terá o seu humor alterado por essas substâncias. Tem pessoas que ainda têm a falsa ilusão que pelo mundo dos laboratórios ele poderá ser feliz tomando doses desse comprimido ou daquele outro e etc. Por isso que hoje os consultórios da psiquiatria e da psicologia estão lotados. Então aqui, Emmanuel fala Divaldo fala da imunoglobulina. A imunoglobulina, o próprio nome já diz, ela ajuda na imunidade, né, a manter a saúde, as defesas e etc. Inclusive existe uma pesquisa realizada onde como chegaram, né, a quantificar, qualificar e compreender a função dessa substância e como ela é produzida. Uma vez eu li um artigo que dizia que ofereceram a alguns alunos de uma universidade a chance de participar de um experimento no qual aqueles que aceitaram foram divididos em dois grupos. Um grupo recebeu estímulos saudáveis, filmes com final feliz, toda a temática voltada para coisas positivas. Tudo que pudesse fazer o estímulo da alegria, da felicidade e do bem-estar deles. E, opostamente, o outro grupo foi submetido a filmes de terror, de guerra, de tudo aquilo que desestimulava, que causava tristeza e apatia e etc. E foram, então, além do currículo escolar, foram observando que os alunos tinham comportamentos agressivos ou não, de acordo com as experiências que estavam sendo submetidas. Dormiam bem ou não, de acordo com a experiência submetida. Ficavam bem classificados nas provas que eram submetidos, de acordo com essas experiências.
e mediram a imunoglobulina logo antes, no início, antes de submeter esses alunos a essas experiências. E chegaram à conclusão, então, que a imunoglobulina ela surgia num acréscimo muito grande a todos aqueles que eram submetidos a coisas positivas. E, opostamente, decaía assustadoramente naqueles que recebiam condições negativas. Fora as doenças oportunistas, como a gripe e outros tipos de doencinhas corriqueiras, né, alergias, etc., que acometeu aqueles que foram submetidos a essas experiências negativas. Então, isto é ciência, isso é provado, né? Nós sabemos pelas vias espirituais, nós sabemos pela filosofia, nós sabemos pelos bons pensadores, o valor de um bom pensamento, de uma boa palavra, de uma boa leitura e etc. E a ciência vem comprovando, né, de maneira clara. Então, que nos felicitemos com a felicidade do outro, que sejamos felizes por aqueles que estão em franco progresso, estão fazendo as suas conquistas, porque isso nos preserva a saúde, nos preserva, acima de tudo, o bem-estar. Se podemos, às vezes, não ter os ganhos materiais que o outro, porventura, possa ter, porque felicidade para alguns é ganhar materialmente, mas nós podemos estar ricos em outros valores, em outras coisas que dinheiro nenhum compra. Quantos que conquistaram o mundo, né, pelos poderes materiais que o mundo ofereceu, mas que o término da vida foi degradante, foi infeliz, foi muitas vezes até mesmo pelas vias, né, não muito satisfatórias, atentando contra a própria existência. Então, aqui a lição é clara. Quem vive bem, feliz e busca agradar o seu semelhante dentro daquilo que lhe é possível, se felicita com a felicidade do outro, né? Como aqui, o indivíduo de semblante carrancudo e o indivíduo de semblante suave, faz toda a diferença. Porque quando estamos felizes, obrigatoriamente, satisfatoriamente, outras pessoas também sorriem. E a resposta é satisfatória. Se nós, pelo nosso azedume, despejamos no outro essa postura, receberemos do mesmo jeito, aumentando a nossa carga vibratória de maneira negativa. Então pensemos, né, o quanto gostamos da gente e o quanto desejamos a felicidade para nós. Mas o preço que se paga para isso, faça o melhor em favor do seu semelhante. Muito obrigado, Valmir, por seus comentários. Encerramos o nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Verdade e Luz. Vamos agora, amigos ouvintes e telespectadores, chegando ao final de mais um programa Verdade e Luz, agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convido os amigos presentes, a Maria Amélia, para fazer as suas considerações finais. Maria Amélia. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, trocando essas ideias, nos enriquecendo, nos alegrando para melhorar a nossa imunidade, agradecendo a todos que nos ouvem, que nos assistem, agradecendo a Jesus e que muito em breve possamos estar novamente juntos. Suas considerações finais, Valmir? Também agradeço a presença amiga do André, da Maria Amélia, do Gilberto na parte técnica, do amigo ouvinte e telespectador,
e, acima de tudo, obrigado a Jesus por nos dar a oportunidade do bom trabalho. Até a próxima oportunidade. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da nossa web rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.